É, galera, o 13º episódio de Supergirl. Eu sei que eu demorei um pouco para trazer o comentário desse episódio, inclusive hoje, hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo, é segunda-feira, então tem o episódio saindo hoje, o 13º episódio, o 14º episódio, se eu não me engano. Então eu sei que eu atrasei um pouquinho, mas enfim, chegamos com os comentários do episódio. Então, bora ao comentário. Canal do Gordo! O 13º episódio trouxe aí pra gente a Clemência Negra. Como eu falei no último vídeo, que era a possibilidade de ser essa planta, pra quem não sabe, a Clemência Negra, ela apareceu, acho que se eu não me engano, em uma revista do Superman, onde um déspota lá do universo usou ela para criar uma ilusão de uma Krypton que não foi destruída para o Superman. E no caso, a referência que eles usaram para esse episódio foi sensacional. Foi igual realmente era na questão dos quadrinhos. Ela fica no peito lá e cria a ilusão do que a pessoa almeja no seu coração. E no caso, a Supergirl almejava a mesma coisa que o Clark, que o Superman, uma Krypton que não foi destruída. Porém, eu achei isso interessante porque eles colocaram o episódio de uma forma que foi para a questão da Supergirl, para a visão da Supergirl, mas esse episódio é uma, entre aspas, uma referência aos quadrinhos. Porque basicamente foi o que o Superman fez, ele ficou pensando na Krypton que não foi destruída. Viu o pai, a mãe dele, então eu acho que isso é interessante, isso é uma proposta boa. O episódio, nesse ponto eu considero que ele foi melhor do que o episódio passado. E entra naquela questão que eu falei, muitas vezes um episódio é bom e o outro ruim, um outro bom, um outro ruim. Agora, no caso de Supergirl, tá faltando um mega foda. Mas enfim, vamos continuar. No caso, a gente viu pela primeira vez o Clark jovem. Como eu tinha falado numa notícia muito tempo atrás, que a gente teria um Clark Kent jovem. Na verdade, a gente não teve o Clark, nós tivemos o Kal-El, jovem, criança. E foi na ilusão da Kara. E no caso, nessa questão da ilusão, à medida que ela foi ficando presa à ilusão, ela foi acreditando mais e mais. Enquanto isso, seus amigos na Terra estavam tentando fazer de tudo para salvar ela. Inclusive, nós vimos o Marciano se transformando na Kara mais uma vez e quase fazendo com que ela perdesse o emprego, porque ele não conseguiu se dar muito bem lá com a senhorita Cat. Porém, o Winn, o Jimmy Olsen e a Alex estavam fazendo de tudo para tentar salvar a vida da Kara. Eles tentaram remover a força, a Clemência Negra, porém não deu certo e a Kara estava quase morrendo devido a eles tentarem arrancar a força. Então a tia da Kara aparece e fala com a Alex como retirar a Clemência. Só que assim, ela fala de uma forma, apesar da Alex desconfiar e tudo, ela revela esse segredo, mas ela tem o objetivo dela. Enquanto eles vão tentar tirar a Clemência da Kara, eles podem dar continuidade no plano deles. Então, meio que isso foi uma distração para eles conseguirem fazer as coisas deles. E eu acho que foi um episódio bom exatamente por causa disso. Porque ao mesmo tempo que teve lá a história, a questão da Krypton que não foi destruída, os sonhos da Kara e tudo, tivemos também a questão da tia dela, do exército deles tentando, digamos, se tornarem os déspotas da Terra. E eu acho que nessa questão foi válido e foi muito foda essas referências dos quadrinhos. Em outra parte, a gente viu que a Kara realmente conseguiu, com a ajuda da Alex, a quebrar digamos assim, o encanto ali da Clemência. Eles conseguiram retirar a Clemência Negra dela e ela acordou. Mas quando ela acordou de uma forma extremamente irada. E foi a primeira vez que eu vi uma expressão muito, tipo, de tristeza e raiva ao mesmo tempo na questão da Supergirl.
E ela queria saber quem foi e descobriu que foi o tio dela, então ela falou, ele é meu, e foi atrás dele. Enquanto os outros membros do DOE foram atrás da tia. E no caso que tivemos ali a primeira luta entre um marciano e um kryptoniano. Só que essa luta, ela não me agradou muito. Mas mesmo assim eles tiveram uma luta, a tia da Kara fala, ué, mas vocês não tinham sido extintos? Falando uma referência aí à questão da raça do Jon Jones ter sido extinta. Mas mesmo assim, eles tiveram uma luta ali, digamos, razoável, mostrou que o Jon Jones usou o poder que eu mais gosto, que é quando ele fica, sei lá, ele diminui a quantidade da matéria dele e as pessoas podem atravessar por ele ou ele pode atravessar parede. Eu achei isso muito foda ele usando em luta. Poderia ter sido um pouco melhor essa luta? Poderia. Ter durado mais tempo? Poderia. Mas acabou com a Alex derrotando a tia da Kara. Como ela derrotou, eu não vou contar porque senão estraga pra quem ainda não assistiu o episódio. Então se você não assistiu o episódio, assista. Vale a pena porque esse episódio foi melhor do que o outro e a gente teve algumas referências muito bacanas aí em questão das revistas em quadrinhos, a questão da ira da Supergirl, ela lutando com o tio dela. Foi a primeira vez que a luta da Supergirl eu não fiquei incomodado em assistir. Ela teve uma coreografia bacana, teve uma luta bacana e mostrou que a Kara também, ela tem a questão dos sentimentos dela e influencia na forma com que ela luta ou que ela usa os poderes dela. Que a gente pode ver que, no caso, parecia que ela ficou mais forte do que o tio dela e não só isso, ela também ficou chateada ali porque ele fez com que ela perdesse a Krypton pela segunda vez. Eu acho que isso foi um sentimento muito forte. A questão da mãe dela, o pai dela, ela rever essas pessoas que já morreram, e isso trouxe uma certa emoção pro episódio. E eu particularmente, como eu falei, eu curti esse episódio. Dessa vez eu considero aí que ele foi bem melhor mesmo. Podemos ter próximos episódios muito mais foda, principalmente com as novas notícias que a gente está vendo por aí. E eu espero muito pelo crossover. Agora, a grande questão é, você assistiu o episódio? O que você achou do episódio? Coloque aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você concorda comigo que esse episódio foi um pouco melhor do que o outro e se você também gostou da referência da Clemência Negra. Coloque aí nos comentários a sua opinião e agora bora ao salve. Léo Belmonte, Paulo Sérgio, Pedro Henrique Alves, Alex Moreira Gomes. Salve pra vocês! Muito obrigado por estarem participando aí do canal, sempre fortalecendo com um like, favorito, compartilhando os vídeos, isso ajuda demais. Sério, muito obrigado a todos. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorito se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo, porque o que não mata engorda.